Quando eu recebi esse convite, eu recebi com tanta alegria no coração, porque eu amo falar de Jesus, eu amo pregar o Evangelho, e mais do que isso, eu amo estar em igreja. Eu acredito numa igreja unida, eu acredito que numa igreja que não tenha bandeiras, porque lá no céu, naquele grande dia, os batistas, metodistas, presbiterianos, assembleianos, todos estaremos juntos adorando o Cordeiro. Então eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que estão nesse lugar. E muito obrigada aos pastores, ao Rafa e à família. A quem muito, ao Madison, que é Madison. Eu pensei que fosse Madison e eu chamando ele de Madison, tornando chique o nome do irmão, misericórdia. Muito obrigada, igreja, pela recepção. A cada um de vocês que estiveram aqui hoje de manhã, muito obrigada. Muito obrigada. Eu sou muito grata. Eu não contei isso de manhã, mas eu senti muito de compartilhar com a igreja sobre a fidelidade do nosso Jesus. Eu nasci em um lar cristão, meus pais são separados desde que eu nasci. E quando eu fiz 16 anos, eu presenciei algo terrível que aconteceu na igreja. Eu deixei meu coração esmurecer e fui para longe. Eu sou de Manaus, eu fui para São Paulo, fiz faculdade em São Paulo. Fiquei longe do amor de Cristo, dos 16 aos 23. Com 23 anos, eu fazendo coisas completamente erradas, vivendo uma vida em desgraça. O próprio Deus me encontrou no meu apartamento. Eu era uma pessoa drogada, sem esperança. E Deus, Ele transformou a minha sorte. Deus entrou no meu apartamento. Por 2 meses eu não dormia. Eu tinha problemas que eu ingeria muito alucinógeno. E de repente, a presença de Deus, de paz, entrou no meu apartamento. Eu comecei a chorar, chorar, chorar. E eu me lembrei de quando eu era criança e estava na casa do Senhor. E Deus falava comigo. Eu acredito nas crianças. E a presença do Senhor permaneceu no meu apartamento. Eu falei: Senhor, por favor, Deus, vai embora, vai embora. Eu sou tão pecadora, eu não sou digna da tua presença. E sabe o que aconteceu? A presença do Senhor permaneceu no meu apartamento até o dia seguinte. Foi a primeira vez em 2 meses que eu dormi. 2 meses sendo atormentada. Quando eu levantei desse sono profundo, eu peguei uma Bíblia que minha irmã tinha me dado. E eu falei para Deus, Deus, eu não quero a minha vida. Faz o teu querer na minha vida. Mas eu não quero ir para a igreja no domingo ou no sábado e na segunda-feira a minha vida ser uma miséria. Qual que é a minha diferença para José, para Moisés, para Jacó, para Abraão, que viveram coisas extraordinárias contigo? E o Senhor me respondeu. Todos eles confiavam em mim. Eu falei: Deus, a partir de hoje eu vou confiar no Senhor. E eu vou te perseguir de maneira radical até te encontrar. E se eu não te encontrar, Deus, então eu acabo com a minha vida. Porque não vale a pena ficar vivo. O Senhor é minha razão de viver. Eu levantei, peguei a Bíblia, voltei para a faculdade. De formação, eu fiz direito na PUC em São Paulo. Eu era uma grande tributarista. Tinha uma carreira e um futuro brilhante. E eu amo falar isso quando eu falo de missões. Porque, deixa eu fazer um parêntese. Eu e meu esposo cuidamos de muitos jovens missionários. E muitos pensam que a missão é uma aventura. Não. A missão tem muito amor, mas não é romântica. Se prepare, estude. Vai para a faculdade. Honre seus pais, honre seu pastor, honre sua igreja. Não vá despreparado, não vá de qualquer maneira. Deus pode usar essa ferramenta para transformar nações. Se capacite. Temos tantas informações e podemos filtrar para o nosso favor.
E naquele período eu peguei minha Bíblia, levantei, voltei para a faculdade, comecei a falar de Jesus. Eu nem sabia direito, porque eu fui a vida toda crente, vivia na igreja, mas nunca tinha tido encontro com Jesus. E no meio de tudo isso eu orava de uma forma tão genuína, mas tão simples. Na minha cabeça funcionava assim: bom, Deus apareceu para mim, Ele falou comigo, eu entreguei minha vida para Ele, e eu sei que Ele recebeu. Eu vou viver o sobrenatural, porque Ele está comigo. E eu tinha um bar na frente da PUC, e eu começava a orar pelas pessoas, uma oração simples: em nome de Jesus, cura. E a pessoa, uau, uau, uau. E eu ficava, uau, algo aconteceu aqui também. Deus começou a curar as pessoas. Um ano depois, minha transformação foi radical, foi da noite para o dia. Porque quando eu cheguei em casa, eu peguei toda a sujarada que eu tinha e joguei tudo no lixo. Eu falei: Deus, eu vou te seguir. Um ano depois, o meu pai, que não é cristão, viu que eu estava diferente. Encurtando muito a história e resumindo demais, chegou a um ponto de, depois de tantos abusos que eu passei do meu pai, ele chegou para mim e ele falou: você não pode orar, você não pode ler a Bíblia, você não pode ir para a igreja, estão fazendo lavagem cerebral em você. E contratou uma bruxa para fazer trabalhos comigo toda semana. Eu era obrigada. Eu não tinha escolha, não tinha opção. Eu orava e clamava ao Senhor no banho, porque tinha câmeras na minha casa. E o chuveiro enganava o ruído da minha oração. E eu passei por tudo isso, e eu tive que sair da casa do meu pai. Aconteceu uma situação que me fez fugir da casa do meu pai. E sabe quem me apoiou? A igreja. Uma pastora abençoada falou: Tainá, nós ouvimos a sua história, e o Senhor falou comigo, me dá 48 horas para eu orar. Essa pastora hoje está com Jesus, é a pastora Sara Hayashi. No dia seguinte, nem esperou 48 horas, ela me ligou. Ela falou: nós somos uma família e nós vamos te abençoar. Ela falou: você pode sair agora? Eu falei: posso, daqui a 2 dias. Enquanto eu me preparava a arrumar minhas coisas para ir da casa do meu pai, porque não dava mais para eu ficar ali, a minha vida estava em risco. Deus fala para mim: deixa tudo, não leve nada. Deixa tudo. Eu peguei o chip do meu celular e fui embora. Cheguei na casa das missionárias, eu não tinha nada. E eu tinha um pastor que olhou para mim e falou: tá, e daqui a 2 meses vai ter uma escola de missões. Falei: uau, é isso. É isso que Jesus me chamou para fazer. Mas assim que eu cheguei nessa casa, eu peguei o chip, coloquei no celular de uma moça, liguei para o meu pai. Ele desesperado: onde você está, onde você está? Eu sei que você quer ser missionária. Me fala quanto você quer para voltar para casa. Eu falei: não, não é sobre isso. Então você tem uma decisão. Ou você segue o seu Jesus, ou você fica com a sua família. Isso foi no dia 23 de outubro de 2018. Foi a última vez que eu falei com meu pai. Eu perdi total contato com meu pai, com a minha madrasta, com os meus irmãos, os meus avós, meus tios, meus primos, todos. Eu fui deserdada da minha família paterna. E enquanto isso, a minha família materna, que eram de cristãos, falavam para mim: você está louca? Como que você foi embora? Deixou tudo? Não faça isso, é teu direito. E eu falava: não, Deus me encontrou e Ele falou que era para eu deixar tudo. Porque dinheiro sujo traz maldição. Ninguém entendia. Cheguei no campo missionário, e a minha oração era: Senhor, tem tantos jovens aqui que dizem não para as nações, tantos jovens aqui que dizem não para os países perseguidos. Me leva,
Deus, eu não tenho pai, eu não tenho mãe, eu não tenho família, eu não tenho mais ninguém. Deus, se eu morrer hoje, ninguém vai sentir a minha falta. Me leva, porque se eu morrer por falar de Jesus, então eu vou ter sido útil para o teu reino. O Senhor pegou essa oração e me adotou como filha. E Jesus me disse que não há quem tenha deixado pai, mãe, irmãos, irmãs, por amor a Ele, que não há de receber nessa vida 100 vezes mais e herdará a vida eterna. E hoje, eu estando nessa igreja, nesse lugar, eu vejo a fidelidade de Deus. No meio de tantos irmãos e irmãs que se fazem pais, mães. Obrigada, igreja, por serem família. E por isso que eu estou tão feliz de estar aqui. Porque isso é o que Jesus me prometeu, família. Sabe, enquanto eu preparava essa palavra, eu compartilhei um pouco isso de manhã. Eu falava: Deus, o que o Senhor quer falar com a Indígenas? O que o Senhor quer falar com a tua amada igreja? Eu sou missionária há 8 anos, há 7 em tempo integral, em países perseguidos. Eu trabalho nos países da janela 1040. Já morei em Israel, já morei em Dubai, ajudando mulheres do tráfico humano que são escravas sexuais. Já trabalhei com pessoas no Paquistão que são escravas em fábricas de tijolos. Já trabalhei na fronteira com a Síria, da guerra de Damasco, onde no meio da fuga dos mísseis, a fronteira é controlada. Às vezes passa a mãe e os filhos ficam do outro lado. Às vezes os filhos passam, crianças, e os pais ficam. Já trabalhei com o povo iraquiano na Jordânia, em que o povo iraquiano sofreu perseguição do Estado Islâmico. O Estado Islâmico chega nessas casas, nos vilarejos, e só faz uma pergunta. E a pergunta não é qual o seu nome, é a quem você segue. Imagina comigo, você está na sua casa, chega um bando de grupo armado, quebrando tudo, estourando tudo, pegando a sua família, tornando vocês prisioneiros e perguntando a quem você segue. E te dá 3 opções: ou você se converte, ou você morre, ou você foge. E os cristãos iraquianos decidem fugir. Eles largam tudo, porque não é foge e leve suas coisas, não. Sai agora. E muitas vezes, para humilhar as mulheres, eles deixam até elas nuas, para fugirem sem nada, por serem cristãs. E eles vão descendo, vão para a Jordânia, chegam na Jordânia. O governo jordaniano é uma monarquia. O governo sabe, está vindo muito iraquiano. Se está vindo muito iraquiano, é por conta do Estado Islâmico que está perseguindo. Então, o povo iraquiano na Jordânia não pode trabalhar, não pode estudar. Com o que vai comer? Tiram tudo. E sabe quem tem apoiado? A igreja. Deus tem levantado missionários ousados, igrejas ousadas, que vivem de forma sobrenatural para fazer a diferença nessa nação. Então, quando eu me preparava para essa mensagem, eu falava: Senhor, uau, é algo, uma conferência sobre missões. O Senhor quer falar sobre Atos dos Apóstolos? Eu amo o livro de Atos. O relato de Lucas é maravilhoso. O Senhor quer falar sobre ir de pregar, ir de batizar, e vou fazer discípulos sobre todas as nações, pregar o Evangelho? O Senhor quer falar sobre as suas últimas palavras, segundo Marcos, segundo Mateus? O que o Senhor quer fazer? E Deus disse que não. Então, me perdoe se as suas expectativas para essa noite forem frustradas. Mas o que o Senhor me trouxe para compartilhar com os irmãos é sobre a primeira carta de Pedro. A primeira carta de Pedro é uma carta que foi escrita
para os irmãos que estavam perseguidos na Ásia Menor, que hoje é a Turquia. Pedro escreveu essa carta lá pelos anos 62 a 64 depois de Cristo, antes do incêndio de Roma. Na época, quem governava, quem era o imperador, era Nero. E ele perseguia os cristãos a ponto de incendiar Roma e culpar os cristãos. É o que se acredita. Então, a primeira carta de Pedro, ele está encorajando os irmãos a permanecerem firmes na fé. Então, o que eu entendo de falarmos essa noite são duras palavras, mas por favor entenda meu coração. Eu creio que o que o Senhor está fazendo no nosso meio como igreja é nos refinar, nos lapidar, nos moldar, segundo a imagem e semelhança dele. Então abra sua Bíblia em 1 Pedro, lá no final da Bíblia, é um dos últimos livros. 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. A minha versão talvez esteja um pouco diferente. 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. Diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados. Bom, Pedro começa a carta com uma saudação, falando sobre algo maravilhoso, que é a santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus. Sabe o que eu sinto sobre nós como igreja brasileira? É que o Espírito Santo de Deus quer nos guiar em santificação. E santificação é um processo. Santificação não é algo da noite para o dia, não é uma oração que podemos fazer sobre a sua cabeça, não é uma unção de santificação. É um processo em Cristo. Sede santos, porque eu sou santo. É o que fala a palavra. Então eu creio que o Senhor tem trazido para nós o convite a nos santificarmos pelo Espírito Santo de Deus. Para quê? Para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Então Deus quer nos santificar para que sejamos obedientes. Uau. Então essa mensagem, e na verdade, são alguns pontos que eu quero trazer, que o próprio apóstolo Pedro, um pescador, com grande sabedoria, que homem Pedro se tornou depois do encontro de Jesus, deixou como conselho aos irmãos. Se você ler essa carta, eu encorajo que você faça isso depois na sua casa. Você vai ver que essa carta ela é cheia de imperativos. Imperativos no português, na língua portuguesa, é usado para dar conselhos, para dar uma ordem. Então é uma carta que ele fala: pregue, faça, ore, seja, viva, esteja. Leia depois com calma. São conselhos magníficos para a nossa igreja. Então o primeiro conselho que eu quero te dar, abra comigo o versículo, no capítulo 1, o versículo 7. Aqui Pedro vai começar a falar que os irmãos estavam sofrendo perseguição, e ele vai falar para os irmãos perseverarem diante das dificuldades. No versículo 7 ele fala assim: para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Uau! Você sabe o porquê que ele fala aqui? Mesmo apurado por fogo. Uau! Uma fé que se torna valiosíssima apurada por fogo.
Porque nessa época, nesse contexto, o que os romanos faziam? Eles pegavam os cristãos, colocavam como tochas vivas, colocavam fogo nos cristãos para iluminar as estradas. Aqui não é uma metáfora, é bem literal. Meu irmão, podem te pegar e colocar fogo em você para iluminar uma estrada, para te humilhar. Mas não fique entristecido, porque a sua fé está sendo apurada pelo fogo. A sua fé em Jesus. Que incrível. Então eu te encorajo. Quando vier um problema, uma tribulação na sua vida, meus irmãos, olhe para esse problema e diga: graças a Deus. Eu sei que é difícil glorificar a Deus em dias difíceis, eu sei. Eu sei. Mas a gente possa mudar a nossa visão e falar: glória a Deus por esse problema. Porque esse problema, através dele, minha fé em Cristo é aperfeiçoada. Minha fé é firme, é valorosa. Porque eu não neguei Jesus, não murmurei, como a irmã falou ainda agora. Permaneci em Cristo. Nas montanhas e nos vales, permaneci em Cristo. Permanecer em Cristo. E eu não falo isso, eu já passei tanta coisa. Eu e meu esposo recebemos um diagnóstico de esterilidade. E o nosso sonho é ter filhos. Foi muito difícil. Mas Deus mudou a nossa visão, a ponto da gente glorificar. Obrigado, Senhor. Porque nós cremos no milagre para a tua glória. Para a tua glória. Eu vejo irmãos que agora mesmo, hoje mais cedo eu contei de um rapaz que ele era ex-terrorista do Hezbollah, o nome dele é Eleia. E o Eleia, ele estava fazendo a ronda do Hezbollah, quando ele viu de longe o drone. O que aconteceu de uma forma bem resumida? Eleia não é o nome dele verdadeiro, tá? É o nome que ele se deu, significa Elias em árabe. Veio um drone com míssil, o míssil explodiu, o destroço do míssil abriu a parte esquerda do corpo dele, do pescoço ao pé. Ele ficou a hora em êxtase, mas ele lembrou que as instruções que eles recebem é para que eles se escondam debaixo da copa de árvores, para que se o drone voltar, dificulte a visualização. Então ele começou a cavar, mas o que ele cavou para se esconder debaixo da copa da árvore, ele desmaiou. Quando ele acordou 2 semanas depois no hospital, ele estava diferente. Eleia disse que viu um homem de branco. O próprio Jesus pregou para ele do Evangelho da Salvação. O próprio Cristo se revelou para ele. O Eleia levantou e começou a falar para as pessoas sobre Jesus, aquele homem de branco que tinha visitado ele em sonho, enquanto ele estava desacordado. Sabe o que aconteceu? Os familiares do Eleia, os próprios familiares, pegaram ele e levaram ele para um sher para reconvertê-lo. Ele ficou 3 meses com esse sher, deixaram a barba crescer, batiam nele, tomavam urina e comiam, vou nem falar o que ele comia. E no meio de tudo isso, Eleia falou: tá bom, voltei. O Eleia ligou para o irmão dele que morava no Egito. O irmão dele falou: vai agora lá para o aeroporto, que eu vou comprar uma passagem para você vir para cá. Ele fugiu, pegou as coisas dele e foi para o Egito. O Eleia está sendo procurado pelo Hezbollah e pelo Iêmen. O Eleia do Iêmen. Se eu não me engano, o Iêmen é o 5º país mais perseguido do mundo hoje, pela lista das portas abertas. Sabe o que vão fazer com ele se encontrarem? Vai ser enforcado em praça pública, só porque ele conheceu Jesus e queria falar desse homem de branco que apareceu para ele. O Eleia foi para o Egito, e pelos caminhos que Deus faz, o irmão dele
encaminhou ele para uma base da Jocum, jovens com uma missão, da qual eu sou parte, meu marido também. E eu estava no Egito nessa base secreta, e o Eleia parou lá na base, e com tanta paixão, ele virava para mim, ele falava: por favor, me ensina a palavra, por favor, me ensina a palavra que eu não entendo, por favor, me ensina. E Deus tinha falado para Eleia que ele tem um chamado de profeta. Você acha que na fé desse rapaz, o Eleia tinha 21 anos, ele reclamou? Não. O Senhor deu graça, deu coragem, deu ousadia. Ele não teve a sua vida como preciosa e arriscou tudo por Jesus. Tudo por Jesus. O Eleia é magnífico, até hoje eu falo com ele. Mas continua sendo procurado. Então o meu primeiro conselho é: não olhe para os problemas com os olhos naturais. Pense que você está sentado nos lugares celestiais junto com Cristo. Olhe da perspectiva de Cristo. Segundo conselho, capítulo 2, versículo 1 de 1 Pedro: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisia, inveja, de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Uau, isso é muito duro e é muito sério. Então o meu convite, meu segundo conselho é para que a gente tire toda maldade, toda inveja, todo dolo, toda hipocrisia. Sabe, a gente fala sobre Jesus, mas que essa fala seja condizente com as nossas atitudes. Eu e meu esposo estávamos agora trabalhando em uma base. Meu Deus, que base abençoada, mas infelizmente a realidade de muitas outras bases missionárias, de 300 pessoas, se Deus passar o fogo, não fica 50. Pessoas que vão para as missões empolgadas, pensando que é férias, pensando que é uma viagem, pensando que é passeio, pensando que é romântico, que é mil maravilhas, que eu vou pregar publicamente na praça e nada vai acontecer. Não é nada disso. Não é assim. Esse não é o Evangelho. O Evangelho é: negue-se a si mesmo e siga-me. O Evangelho é: pegue sua cruz. O Evangelho não segue as leis desse mundo. E o Evangelho é uma monarquia. Eu amo falar isso, porque às vezes os irmãos esquecem que Deus é rei e Ele governa. Então eu vejo muitas pessoas falando: eu tenho chamado missionário, mas quando eu quiser. Deixa eu te falar, Deus não precisa de você não, meu irmão. E inclusive com esse coração orgulhoso, soberbo, que na palavra diz que o Senhor resiste, nem vá. Nem vá. Porque você vai ser pedra de tropeço para o trabalho sério que missionários sérios estão fazendo nos países perseguidos. Se você se olha no espelho e vê que o seu coração precisa de cura, de tratar e de moagem, o meu maior conselho para você é: permaneça na igreja local. Permaneça na igreja. Crie raízes na igreja. Frutifique, cresça na igreja. Eu tenho um projeto XYZ. Quando eu estiver lá, eu faço. Faça na igreja. Faça aqui nas ruas da igreja, do lado da igreja, nas vizinhanças da igreja. E ouça o seu pastor. Isso é muito sobrenatural. Porque muitos jovens estão indo para o campo missionário.
Eu e meu esposo cuidamos de líderes missionários também. E você sabe qual a causa número 1 por qual missionários desistem no campo? Não é dinheiro, é solidão. Vá abençoado pelo seu pastor. Ai, mas o meu pastor é XY. Você também é. Todos nós somos pessoas imperfeitas, que aponta para aquele que é perfeito. E por isso o processo de santificação é tão importante, para que sejamos transformados pelo Espírito de Deus, todos nós. Então vá para que você seja bênção nas nações. Vá pronto, vá preparado. No capítulo 2, versículo 9, diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Isso aqui todo mundo já ouviu, mas muitos esquecem a segunda parte. Para que você tudo isso? Alecrim dourado. Não é para ficar dentro da igreja. Não é para isso. Para quê? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Aleluia. Então você é tudo isso por conta de Cristo e para Cristo. Aleluia. Para proclamar as boas novas de Jesus, anunciar a sua grandeza, as suas virtudes. Mas como você vai anunciar a virtude de alguém que você não conhece? Tenha relacionamento íntimo com Deus. Capítulo 2, versículo 11 diz: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Meu irmão, larga tudo. Eu sou viciado em pornografia, em isso e aquilo. Largue tudo. E agora até vício de Instagram, a pessoa perde 10 horas lá na rede social. Você está perdendo tempo de vida. A vida aqui é muito passageira, tem um prazo, e você não tem controle desse prazo. Quantas pessoas que a gente perde, que a gente pensa, poxa, aquela fulana deveria viver até os 80 no mínimo, e a pessoa se vai com 20, por um acidente, por coisas que acontecem. O dom da vida pertence a Deus. Então viva de maneira intencional. Vale a pena dizer não para o pecado. Eu sei que é tentador. Vale a pena dizer não. Se abstenha das suas paixões carnais, até por si mesmo. Missionária, mas eu amo Jesus. Como que eu sei que alguém ama Jesus? Você ama mais a Jesus do que a si mesmo? Quanto tempo você passa com esse alguém que você diz que ama mais do que você? Ou você passa mais tempo buscando seus próprios prazeres e interesses? Não faça isso. Busque a Jesus. Busque a Jesus, se abstenham, vivam de maneira correta, vivam de maneira exemplar. Aleluia. No versículo 23, quem que estiver anotando, pode anotar, depois você lê em casa. Eu até aconselho a vocês passarem um filtro. E o filtro do crente tem que ser a palavra de Deus, porque sabemos que muitos têm enganado as ovelhas do Senhor. Então leia a palavra para você saber e não ser levado ao engano. No capítulo 2, versículo 23, vai falar sobre você não revidar, mas que para que você siga o exemplo de Jesus, que ele que não tinha pecado, não revidou. Quem é você para querer resolver as coisas com a força do seu braço? Não revide, siga o exemplo de Cristo. Capítulo 3, versículo 8, não paguem o mal com o mal. Meus irmãos, não paguem o mal com o mal, sejamos luz. Eu amo uma carta da Bíblia que é a carta de Filemão. Vocês sabem que existe esse livro na Bíblia, Filemão? Amém. Muita gente não sabe. Filemão é um livro curtinho.
em que o apóstolo Paulo está preso e no meio dessa prisão ele encontra um escravo chamado Onésimo. E ele encoraja Onésimo, a Bíblia não fala qual o crime que Onésimo cometeu contra o seu senhor chamado Filemão, mas Paulo conhecia Filemão. E Paulo escreve uma carta falando: Filemão, receba-o como irmão caríssimo. Então Paulo estava ensinando a Onésimo, a Filemão, a não pagar o mal com o mal, a perdoar, a receber os outros como irmão caríssimo, de muito valor, com amor fraternal. Sabe, eu sinto muito que talvez essa não era a mensagem que muitos queriam ouvir, mas eu acredito que para o Senhor nos enviar, Ele tem que validar o nosso caráter. Quantas pessoas nós conhecemos que se dizem cristãos, mas no seu trabalho fala abobrinha, fala asneiras, na sua faculdade anda junto com a roda dos escarnecedores, não faz diferença em lugar nenhum, não aponta para Cristo com os seus exemplos de vida. Não sejamos hipócritas, tenhamos a Jesus como exemplo. Cristo está vivo. A gente não segue um Deus que morreu e pronto, não, e ficou para a história. Não, Cristo ressuscitou. Nós vivemos e seguimos um Cristo que está vivo. Então, meu irmão, na sua fraqueza, peça ajuda dele e fale: Senhor, o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza, me ajude a vencer a mim mesmo. E desenvolva os dons do Espírito. E eu falo isso com tanto amor, porque eu não quero que você se perca. No campo precisamos de missionários, muitos, meus irmãos, muitos missionários. E geralmente os missionários que são dos países perseguidos se conhecem, porque é tão pouca gente, que a gente vai se encontrando no meio da vida. Precisamos de muitos missionários, mas precisamos de pessoas preparadas. Então, o meu conselho: estejamos preparados. Vamos estar preparados. Como que eu faço isso? A partir de hoje, faça um voto com Deus: Senhor, eu quero estar preparado na minha casa, na minha família, como eu trato a minha esposa, como eu trato o meu marido, como eu educo os meus filhos, como eu trato a minha mãe. Eu quero ser um filho que te honra, Senhor, honrando os meus pais. Viva uma vida transformada, seja a luz onde Deus te plantou. Sabe que nos países perseguidos, com o que você prega, com o seu exemplo, com o seu caráter, com suas atitudes. Sejamos verdadeiros cristãos, amém? E sobretudo, no capítulo 4, versículo 2, diz assim: para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões do homem, mas segundo a vontade de Deus. Busquem a vontade de Deus. Pare para pensar. Por que Deus te deu o privilégio de estar aqui essa noite? Em liberdade adoramos a Deus. Não tem ninguém com uma bomba, com míssil, não tem ninguém tentando matar a gente, glória a Deus. Mas eu digo ainda, pelo jeito que o Brasil está, em breve sofreremos grandes perseguições. Busquem a vontade de Deus. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, mas é única e individual. Busquem a vontade de Deus. Capítulo 4, versículo 7. Sejam prudentes e alertas. Sejam prudentes. Versículo 8. O amor perdoa a multidão de pecados. O povo que deveria amar é o povo de Deus. Amar o próximo. E às vezes é muito mais fácil nos movermos como igreja para fazer uma ação social, para pregar para moradores de rua. A gente abraça e ama e vai emburrado com o irmão da igreja. Porque é mais fácil amar os de fora do que os de dentro. Que perigo!
Que perigo! Amem e perdoem aos irmãos. E cada um exerça o dom que Deus deu. Alegrem-se se perseguidos, bem-aventurados são. E o último, capítulo 4, versículo 19. E eu quero fechar com isso, antes de mostrar um pouquinho para vocês. Trouxe algumas fotos. Confiem a vida ao Senhor e pratique o bem. O Senhor é digno de confiança. Deus nunca falhou. A Bíblia fala, e é verdade, eu nunca vi o justo mendigar o pão, é verdade. Eu e meu marido passamos por tantos problemas, meus irmãos, se eu falar, tanta coisa. Ano passado, a gente estava em tanta aflição, no campo, ardentemente trabalhando, com vidas, ardentemente. A oferta que a gente ganhava era para pagar nosso aluguel, e a comida, e a água, e a luz, e o telefone, e tudo. Até que uma igreja lá se levantou para nos abençoar com uma cesta básica. A gente vivia com uma cesta básica e ainda dividia com um casal de missionários que morava do nosso lado. Eu lembro de uma vez que só tinha um copo de feijão, uma xícara, que era para aquela semana. E eu orava, Senhor, a gente só tem uma xícara de feijão. No outro dia à noite, uma das minhas alunas, sem saber, o Espírito Santo falou com ela, bateu na porta da minha casa com uma cesta básica. Já vivemos um pouco e hoje sonhamos com muito. Eu quero pedir até oração para os irmãos. Eu e meu esposo, nós estamos buscando um carro, para que a gente exerça a obra com maestria. A gente, às vezes, se transporta de ônibus, né? Bem, a gente demora 1h30 para um trajeto que era 10 minutos. Porque a gente entende que o que nós temos não é nosso, é do Senhor. Então nós queremos um veículo para a gente produzir mais pelo reino, trabalhar mais pelo reino, ganhar mais pessoas pelo reino, fazer mais pelo reino. E muitas vezes nós que temos carro, não oferecemos carona para o irmão do lado. Meus irmãos, vamos mudar a mentalidade no nosso meio. Ah, Jesus, levanta a tua igreja. Tudo que você tem foi Deus que te deu, e que você use aquilo que Deus te deu para a glória dEle. Sabe, se levante hoje mesmo na igreja. Chegue para o pastor e fale, conte comigo nessa área, conte comigo naquela área. O maior no reino de Deus é aquele que serve. O próprio Cristo lavou os pés dos seus discípulos. Você já parou para pensar que Cristo não lavou o pé da multidão? Foi dos discípulos. Os discípulos. Multidão, discípulos. Eu quero orar pela igreja. Mas antes, será que daria para passar algumas fotinhas que eu trouxe? Queria mostrar para vocês. Eu sou tão grata a Deus por ter ido em países perseguidos. Eu comecei contando um pouco do meu testemunho bem breve. E eu termino finalizando que eu entendo hoje que graças a Deus pela perseguição que eu sofri na minha casa. Porque quando eu chegava nos países perseguidos, eu cuidava das meninas que tinham largado tudo. Que a própria mãe ia na delegacia para denunciar que a menina tinha se convertido a Jesus Cristo. E ela chegava para mim e ela falava, você não sabe o que é isso? E eu falava, eu sei, porque eu também fui deserdada. Eu sei porque Deus me adotou, e esse mesmo Deus que adotou a mim vai te adotar também. E Ele vai te dar uma família. Deus faz o órfão habitar em família. Glória a Deus. Dá para passar? Ai, não dá para ver muito bem, mas essa moça que está aqui do meu lado. Vou sair um pouquinho daqui. O nome dela é Abigail. A Abigail é exatamente essa história que eu estou falando para vocês.
ela fazia um curso técnico. E nesse curso técnico, lá no Egito, a dona era uma mulher inglesa cristã. Ela falou de Jesus para Abigail. E no que ela falou de Jesus para Abigail, Abigail teve encontro com Jesus. Uma semana depois, a mãe da Abigail soube que ela se converteu. E a mãe dela foi na delegacia para denunciar. Mas antes a mãe torturava ela em casa. Um dia Abigail chegou lá no curso técnico toda quebrada, de tanta porrada que tomou da mãe. Porrada. Quando ela chegou de longe, avistou a dona do curso, que ela ficava na porta olhando os alunos entrarem. Ela chegou até essa mulher e falou: eu vou morrer. É para isso. Essa senhora ousada e cheia do Espírito Santo e de atitude, que não tem as finanças como o Senhor, falou: eu vou te pagar uma escola na África do Sul para você estudar a palavra de Deus. Essa senhora conseguiu tudo para Abigail. Abigail entrou no avião e foi ficar 1 ano na África do Sul estudando a Bíblia. Acabou o visto dela, 1 ano depois voltou para o Egito. No que ela voltou, a polícia da fronteira foi acionada. Lá está eu, no meio de uma base, no meio do deserto, uma base secreta, cuidando e discipulando o Eleia, aquele menino do Iêmen que eu acabei de falar, cuidando de 12 pessoas de passado, que a gente chama MBBs, muçulmanos antes do batismo. E ela chega, e eu comecei a me inquietar: Senhor, essa menina vai morrer aqui, temos que fazer algo. Nós nos movemos, conseguimos passagem aérea, conseguimos trabalho, conseguimos o visto para ela vir para o Brasil, local para ela morar. E lembra o que eu falei da minha formação? Hoje Deus usa o direito como instrumento para a glória dele. Eu fiz os documentos e assinei como responsável legal por ela, representante dela no Brasil. Essa foi a última foto que eu tirei com a Abigail. Isso foi horas antes dela embarcar no Brasil. O líder da base levou a Abigail no aeroporto e ficou longe olhando para ver se ela ia embarcar. Quando ela mostrou o documento dela, pegaram ela. Pararam ela, levaram nessa sala, torturaram ela, interrogaram ela. Pegaram os documentos dela e falaram para ela: pode ir. Porque eles soltaram uma ovelha para encontrar todo o rebanho. Nisso, o líder que estava com ela ligou para mim e falou: vai embora daí agora, foge daí, que a polícia vai bater aí. Tive que mudar meu número, meu endereço, e ninguém me queria. E agora, para onde que eu vou? O que que eu faço? Deus abriu as portas de uma americana para que eu morasse junto com ela em uma casa. Ela me abrigou e foi família para mim. Porque eu assinei como representante legal por ela. Então estava lá o meu nome sendo procurado também. Eu nunca mais falei com a Abigail. Eu não sei se ela está viva, mas eu sei que essa jovem menina amava muito Jesus, que não teve sua vida como preciosa. E essa é a realidade dos países perseguidos. São pessoas que entenderam o Evangelho ao ponto de falar: leva a mim, mas eu vou e eu vou feliz porque eu vou com Cristo. São os mártires da fé. Isso é no Paquistão. Uma das formas que a gente entra no Paquistão é entregando Bíblias em áudio, porque as pessoas são escravas. Então eles não sabem ler e não sabem escrever, mas eles ouvem a palavra através dessa caixinha de som. Cada caixinha dessa custa R$80. Mas meu irmão, como é difícil conseguir R$80. Misericórdia. Todos eles têm um valor. Eu contei mais cedo e vou contar agora de novo.
que o último trabalho que eu fiz era uma família. E uma família inteira estavam à venda por R$ 4.000. Inteira. Você recebe uma nota com o nome de cada um. E agora fica para você. É o seu nome. Como se fosse um produto. Isso é muito sério. Tudo por quê? Tudo por quê? Eles querem amar Jesus. Querem permanecer em Jesus. Quantos estão entendendo a mensagem? O nosso amor precisa ser muito refinado. Se eu pudesse dar um título a essa mensagem, eu daria quanto mais nós. Quanto mais eu. Porque Pedro escreve essa carta dando conselhos de encorajamento para quem estava em âmbito de perseguição. E está falando para essas pessoas assim: cara, se despoje da sua carnalidade, viva para Cristo. E aqui a gente na liberdade e não usufrui disso. Quanto mais eu, Senhor, tem misericórdia de mim. Por quantas vezes eu fui omisso, que o Senhor falava, ore por fulano, ore por ciclano, e eu falava, ai não, Senhor, usa outro. Ou então fingia, não, isso é coisa da minha cabeça. Omissão é pecado, e Deus tem nos apurado para sermos filhos da obediência. E obediência é obediência radical. Essa é a Martina. É que essa foto é um pouco maior, mas dá para ver um pouco. Na casa que eu fui morar com essa americana, tinha essa moça egípcia, também em contexto de perseguição. Ela foi morar comigo. E um dia ela lendo a Bíblia, e ela falava, eu entendi, por favor, eu quero ser batizado nas águas, eu não sou batizada nas águas. E eu pensando, meu Deus, como que eu vou batizar essa menina aqui? Não tem rio. Não tem rio, não tem local público, não tem nada. E eu tive um sonho. E o Espírito Santo me falou, você tem um banheiro. E nessa casa tinha uma banheira. Nós enchemos a banheira e a Martina foi batizada nas águas. Ela foi batizada em amor e no fogo de Deus. Ela saiu falando línguas estranhas, cheias do Espírito Santo. Porque nós queremos um ar-condicionado legal, isso é muito bom. Uma cadeira bacana, isso é muito bom. Enquanto os irmãos do outro lado só estão querendo a Escritura, a palavra. Não estou falando, eu quero batismo, mas tem que ser uma água morna. Não, me batiza em qualquer lugar, eu quero ser batizado. Eu quero aceitar Jesus naquele ambiente. Não. Tinha uma outra foto que passou. Lembram daquela igreja que eu falei? Lá no Iraque, na Jordânia, que apoiam, eu falei, eu acho que de manhã. Eles, uma igreja, recebe esses refugiados iraquianos. Sabe o que eles fazem? Pagam o aluguel. A igreja paga o aluguel dos refugiados. A igreja. Não bastasse isso, a igreja comprou a casa da frente, construiu um túnel da igreja até a casa, para fazer uma escola para as crianças, uma escola subterrânea. Só que é muita criança, então as crianças fazem muito barulho. Só que tem alguém dentro do governo que conhece o pastor pela graça de Deus e avisa, vão fazer vistoria aí, recebemos agora uma denúncia. E quando eles enquanto estão indo para fazer a vistoria, o pastor coloca as crianças no túnel, debaixo da terra, e as crianças entram para a igreja. Meus irmãos, essa igreja vive por fé, porque eles não têm um centavo, mas todo dia eles têm muito mais para dar. Tem um consultório médico na igreja, tem um consultório odontológico, tem uma área pediatra na igreja, para abençoar a comunidade, num país perseguido. Quanto mais nós, E aqui tinha uma imagem que era dos desenhos, que ainda agora passou, não sei quantos viram. Assim que as crianças chegam nessa escola da igreja, eles pedem para as crianças, pastor, fazerem um desenho. E um ano depois, as crianças fazem um novo desenho. Essa mesmo.
Esse aqui é o antes, esse aqui, assim que chegaram, e um ano depois. Difícil. Aqui embaixo, difícil, né? Crianças, você viu que não tem nem cores. Era uma coisa marrom e vermelho e preto, sem esperança. Aqui embaixo tinha um símbolo. Aqui, isso, perfeito. Isso é um desenho de uma criança de 5 ou 6 anos, tá? Mostrando os pais mortos. A igreja, aquilo é a igreja que ela desenhou, pegando fogo. Eles queimaram as igrejas, queimaram a bandeira do Iraque. Aqui, tudo destruído. Os mísseis lá em cima. E esse símbolo aqui e ali é a letra N do alfabeto árabe, que se chama Nun. Por quê? Quando os cristãos saem, decidem fugir do Iraque, eles marcam a casa dos cristãos com essa letra N. Eu até pensei que fosse o símbolo do indígenas, que é muito parecido. Igualzinho, muito parecido. Eu falei, nossa, que profético. Olha, bem parecido. É esse símbolo aqui. Inclusive, eu ganhei isso lá. Profético. Eles marcam essas casas para avisarem a comunidade que se virem um cristão voltando a morar ali, eles têm um aval para matar. N de Nazareno. Para que todos saibam que ali mora alguém que é seguidor do Nazareno. Sabe? Ide, fazei discípulos. Ide, fazei discípulos. Fazei discípulos. Esse é o chamado de Jesus, não é fazer multidão, é fazer discípulos. Será que a gente tem moral para falar essa noite? Como Paulo, sede meus imitadores como eu sou de Cristo? Ou a gente vai falar, não, imitem o pastor. Imitem fulano que é mais santo. Imitem ciclano que é líder da intercessão. Não, meus irmãos, eu quero encorajar cada um de nós aqui nesse lugar essa noite a termos essa moral de verdade, de falar, sejam meus imitadores. Meu irmão, me imite aqui, ó, porque eu imito a Cristo. E eu acredito que é isso que Deus tem pra gente essa noite. Nós precisamos de missionários motivados no campo. Precisamos de pessoas que tenham a mentalidade de fazer a obra de Deus, mas que façam de qualidade, que gerem frutos e frutos genuínos, porque uma fruta longe do pé fica podre bem rápido se não é consumida. Inclusive estou até preocupada com a minha melancia que eu deixei na geladeira. Oh, Jesus amado, fica podre. Mas ficar de pé, eu quero orar. Eu quero orar por você e por mim também essa noite. Mais do que orar, Senhor, me leva para as nações.